Estão aqui? Mexa a mão em cima e diga aleluia. Agora é a hora da impartição, amém? Vamos ser habilitados e ativados no Espírito Santo na área financeira. Toda a movimentação, por favor, fique em seu lugar, se segure. Eu não sei como já é tão tarde, mas precisamos uma hora para entregar aquilo, amém? Você veio, está aí, glória a Deus. Essa folhinha que você tem aí, você pode pegar, guardá-la. Você só precisa da Bíblia e do Espírito agora. Amém? Vamos ler em Lucas, capítulo 14. Ok? Lucas 14, verso 25. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e falou: bem-aventurado aquele servo, o qual, quando o Senhor venha, encontre fazendo assim. Os administradores fiéis. E depois Jesus então fala para os seus discípulos em Lucas 14, verso 28. Amém? Se você está conseguindo este DVD ou assistindo isto por algum meio da internet, trate de conseguir toda a série da Escola de Finanças do Ministério Chamas de Fogo, que vai ser uma bênção para a sua vida. E nós estamos tratando temas em sequência. Lucas 14, verso 25 diz: grandes multidões estavam com ele e retornaram. Então ele falou: se alguém vem pós de mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não poderá ser o meu discípulo. E aquele que não leva a sua cruz e não vem após de mim, não conseguirá ser o meu discípulo. Porque quem de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos ou custos, a ver se tem tudo o que precisa para concluí-la. Amém. Amém? Pode dizer aleluia? Ok. Jesus tem muitos ensinamentos na área financeira. Aqui Jesus está dizendo que os discípulos que vêm após ele são aqueles que têm a capacidade de renunciar aos bens da vida e colocá-lo a ele em primeiro lugar. Pode falar aleluia? Você viu números na aula anterior. Agora estamos falando da qualidade da sua alma. A pessoa que não renuncia às coisas deste mundo vai quebrar a tabela todas as vezes. Porque a paixão, os desejos da sua alma vão por em cima de princípios. Ela vai satisfazer os desejos. Mas o caminho do cristão não é um caminho de vontade, é um caminho de renúncia. Pode falar aleluia? A área financeira, a primeira lição para uma pessoa prosperar, a pessoa tem que entender que as finanças não é um tema de aquisição, mas sim de renúncia. Se você quer prosperar verdadeiramente, não é o quanto você vai possuir, senão o quanto você vai renunciar. Levanta as mãos, diga aleluia. A Bíblia diz que se você quer ser um verdadeiro discípulo, você deverá buscar qual é o custo do discipulado e fazer um cálculo,
Um cálculo de quanto custa seguir verdadeiramente a Jesus. Se você não fazer esse cálculo acertado no início, provavelmente, no meio do caminho, a pessoa renunciará. A Bíblia diz que as multidões deixaram Jesus. Era lindo a multiplicação de pães, mas ter uma vida de renúncia e segui-lo verdadeiramente, só poucos conseguiram. Pode falar no aleluia? Eu não sei quanto eram os pecados de Pedro, nem os de Andrés, nem de tantos outros que seguiram a Jesus, apóstolos ou não apóstolos. Mas a Bíblia nos mostra o pecado de um dos apóstolos, que foi chamado de Judas. Qual era o problema dele? Finanças. Então a finanças é um problema, porque ela te pode promover ou pode te destruir. Me chamou, diga aleluia. É real, irmãos. Os outros tiveram problemas sim. Nós vemos na escritura que tinham problemas de caracteres, mas não tinham um problema, por lo menos registrado, na área financeira. Me chamou, diga aleluia. Fale, estou entendendo. Não consigo ser ladrão. Fale, não consigo ser ladrão. Vamos ser claros, irmãos. A Bíblia diz que ele roubava, sustraía do tesouro. Essa palavra tesouro, na bolsa do tesouro, é a mesma palavra de Malaquias, a casa do tesouro. Talvez nenhum de nós vai lá no ministério de Jesus, nem na igreja, nem assalta a igreja. Mas quando nós pegamos uma porção que é de Deus, nós estamos judaizando. No mau sentido. Não de judeu, porque é judeu e aí judeu. Quem entendeu, entendeu. Há judeu de Judá e há judeu Iscariote. Toca no ombro do seu irmão e diga, que judeu é você? O roubo é uma maldição. Quem rouba não consegue prosperar. Ele pode ter uma enganação temporal, mas no fim é morte. Se entende ou não? Eu vou falar a santos e a pessoas que vão se santificar. Se não é santo, não adianta o que eu vou falar. Entende ou não? Porque é uma condenação, é um acta contra a sua vida. Porque na área financeira, irmãos, como eu falei, Satanás, o diabo, o mundo, seu pastor, eu, qualquer pessoa, olhando, não tem como se enganar. Porque é mensurável, se entende ou não? Por isso é um pecado tão terrível como o sexual. Porque o sensual tem o consumo de um acto físico provável. E o que toca a área financeira também é o mesmo. Chamam, diga aleluia. Talvez você cuida o adultério e não cuida o roubo. Ok, vamos falar a santos. Amém? Tem um vídeo aí. Está quase todo mundo. Vamos colocar o vídeo. Aleluia. Irmãos, tem em inglês, tem em espanhol. Não conseguia em português brasileiro. Creio que é um português de Portugal. Mas as coisas estão bem pior sobre o resto do planeta. Começamos por este gráfico. Uma repartição uma perfeita pausa. das riquezas entre Pausa, todos os pausa. seres. Cada um dividido. Pausa, isso. Vamos reiniciar agora e com maior, a ver se ajeitar um pouquinho o som. O ponto aqui é só para ver algo da posição financeira no mundo. Quem são os milionários? Isto não é estatísticas, depois você pode conseguir na internet, amém? Pero é para ver um pouquinho quem é milionário e quem não. Tá? Porque todo mundo tem ideia, né? A Europa, país próspero, Estados Unidos, todo mundo é rico e por ali vai, né? Ok. Pode descer a luz e segundo 30. Em 5 grupos iguais. Agora vejam em fato quanto cada grupo possui. É chocante, não é? 80% das pessoas do mundo não têm praticamente nenhuma riqueza.
até mesmo difícil de os ver no gráfico. Enquanto isso, os 2% dos mais ricos possuem mais riquezas que a metade do resto do mundo. Vejam este gráfico de um outro ponto de vista. Pegamos a população mundial com 7 bilhões de indivíduos e reduzimos-la a 100 indivíduos representativos. Como assim? A gente pobre à esquerda e a gente rica à direita. Agora vejamos as riquezas totais no mundo. Aproximativamente representa 223 bilhões de dólares a distribuir. Uma grande maioria não tem praticamente nada para educar as crianças, nem como pagar os medicamentos básicos. Enquanto 1% dos mais ricos acumulam praticamente 43% das riquezas do mundo. A base, que representa 80%, seja 8 pessoas sobre 10, possuem apenas 6%. Mas mesmo isto não mostra verdadeiramente a virada extrema das coisas. As 300 pessoas mais ricas da Terra possuem a mesma riqueza que as 3 bilhões de pessoas mais pobres. Assim, o número de pessoas necessárias para encher um avião comercial de médio porte tem mais riquezas que as populações da Índia, da China, dos Estados Unidos e do Brasil juntos. Podemos também ver estas diferenças geograficamente, com uma diferença enorme e crescente entre alguns países e a maioria dos países do mundo. A maioria das vezes na história as coisas estavam bem mais iguais. Dezenas de anos atrás, os países ricos eram apenas 3 vezes mais ricos que os países pobres. No fim do colonialismo, no fim dos anos 60, eles eram 35 vezes mais ricos. Hoje, eles são mais ou menos 80 vezes mais ricos. Os países ricos tentaram compensar isso dando ajudas aos países mais pobres. Aproximativamente 130 bilhões de dólares cada ano, isso representa muito dinheiro. Então, por que as diferenças de riquezas foram mais crescentes? Uma das razões que eu encontrei é que as multinacionais tiram mais de 900 bilhões de dólares dos países pobres cada ano, sob a forma de evasões fiscais chamadas preço de transferência. E, ainda mais, todos os anos os países pobres pagam 60 bilhões de dólares em serviço de dívida aos países ricos, sobre empréstimos que já foram reembolsados várias vezes. E, enfim, também tem o dinheiro que os países pobres perdem por causa das regras de comércio impostas pelos países ricos, para ter acesso a mais recursos e a um preço do trabalho mais barato. Os economistas da Universidade do Massachusetts calcularam esse custo dos países pobres a aproximadamente de 500 bilhões de dólares por ano. Tudo isso, colocado ponta a ponta, representa mais de 2 mil bilhões de dólares que passam dos países pobres aos países ricos todos os anos. Os governantes dos países ricos amam dizer que eles ajudam os países pobres a se desenvolverem. Mas quem desenvolve quem aqui? Isso me faz dizer que tem algo de errado com as regras básicas da economia mundial. Não podemos estar de acordo em que as riquezas do nosso planeta estejam concentradas e entregues às mãos de uma minoria de pessoas. Ok. A única resposta razoável... Você acredita em transferência? Essa é a transferência da realidade. Você não está diferente de como está o Brasil. Você entende ou não? Vocês ouviram bem? Deu para entender o vídeo? É triste, né? Por isso você precisa prosperar. Você precisa fazer a diferença, irmãos. Se tão bem nos ensinaram as universidades, nossos países estariam diferentes. A solução das nações não está na universidade. A solução está... A única que pode fazer a diferença é a igreja. O que mais? Os políticos. O governo, a autoridade. Deus abençoe aqueles valentes, porque a verdade é que se aventurar na política, irmão, é mais valiente que um cruzado. Porque vão disparar de todo jeito. Pelo menos vão remediar a situação. Mas a verdadeira solução está dentro da igreja. Ah? A resposta para tudo está aí. Não tem outro jeito. Por isso Jesus edificou a igreja.
Daí tomaremos diversas coisas. O ponto aqui é como podemos revertir esta realidade. Como saímos do 80% e passamos para o outro 20%, depois, por que não para o 5%? Ou por 1%? Porque se um aqui do Brasil passar para o 1%, aleluia. Um dos 300, que se há 300 milionários que governam os 50% da riqueza do mundo, que um deles seja brasileiro crente. Transferência. Porque a Bíblia fala de transferência em nossa linguagem. Só que o mundo é da arca do mundo para o mundo. Só se mexe entre eles, mas é o mesmo reino. Só que os países mais necessitados estão engordando os outros. E os nossos governantes recebendo essa porção. Vendendo o povo. Mas a Bíblia diz que, de uma forma diferente, que haveria transferência, porque o mundão, o impio, acumularia a riqueza para ser transferida para os filhos de Deus. A minha Bíblia diz isso, não sei a sua. E essa foi a realidade que eu cresci crendo. Que tudo que o mundo está acumulando, chega um momento que tem que começar a fazer a transferência para aqui. Ok? Como fazemos essa transferência de um reino para o outro? Porque o assunto não é eu fazer negócio com um irmão, com um amigo, com alguém da mesma igreja, e que o patrimônio da igreja fique crescendo, pelo mesmo capital dando volta aqui. O assunto é quanto vem de fora para dentro. Pode falar aleluia? Isso eu creio que vai ser o terceiro dia. Mas hoje eu quero deixar o fundamento para que essa prosperidade chegue em você. Amém? Pode falar aleluia? Parte disso que nós falamos aqui é a negação. Para você prosperar é muito difícil e não é simples. Porque se você não fazer nada, você segue na ruína. Você entende ou não? Pero prosperar é um sacrifício. E o sacrifício não tem que ver com a ambição de querer prosperar. Tem que ver com que coisa você está disposto a realmente negar, rejeitar, deixar ir, para que Deus te use para a prosperidade. É o valor da negação, irmãos. Então, ao longo disto, eu compreendi que Deus chama a nós viver de acordo ao desenho e não a emoção. Se eu ou você fôssemos Jesus Cristo, com o nosso padrão cultural, emocional e de fé de hoje, nós diríamos à pessoa: se você quer fazer uma casa, edificar algo, pois vai, creia e acredite, e ore e jejum. Nós falaríamos assim. E aqui diz que o Senhor de senhores, o mestre por excelência, chamado Jesus Cristo, nesse momento, se você tem que fazer uma casa, calcule o custo. A fé é extraordinária. Nós pregamos fé todo o tempo. Mas a fé não pode ir contra o desenho de Deus. Está entendendo? Você tem fé, mas você não pode usar a fé para mudar o clima real que Deus desenhou do Brasil. Aqui é um país de selva. Você não pode dizer: Deus, eu quero ter fé para que agora no lugar da selva haja neve. Seria absurdo. Seria ridículo, ninguém faz esse tipo de oração. Mas na área financeira nós fazemos todo o tempo. Nós queremos viver acreditando fé sobre fé, sobre fé, sobre fé. Quando Deus diz não, a fé ela vem para suprir milagros, para dar ajuda no momento oportuno. Mas você tem que se projetar porque você é maduro, você está edificando uma casa. Mexa a mão, diga aleluia. Aleluia, é palavra, irmãos, é verdade. Então, por que Jesus foi nascer na casa de José e Maria? Haveria um monte de virgem. Sim, descendente de Judá. Haveria um montão de homens descendentes de Judá.
Mesmo assim, Deus selecionou a casa de um carpinteiro. De um carpinteiro. Não sei se o carpinteiro é o mesmo que nós em espanhol, mas não é carpinteiro Jesus. Nunca foi carpinteiro. Jesus foi um mestre construtor. Não é maçonaria, por si acaso. Se chama assim, não sei como chama em português. Um mestre de obras, um oficial que sabe construir a casa. Entende ou não? Uma pessoa que naquele entonces não havia engenheiro, nem construtor, nem companhia. Era um mestre que conhecia, sabia colocar fundamento e fazer a casa e terminá-la. Uhum. Então não é alguém que estava fazendo uma cadeirinha ali, nem uma mesinha. Jesus era o pai de Jesus. No natural, era um homem que estava acostumado a edificar e construir casas. Me chamam, diga aleluia. Jesus falou: tudo que eu vejo meu pai fazer, eu faço. Vertical, horizontal. O Pai eterno construiu o universo. Tudo com ordem, cada coisa ajeitadinha. O sol sai todo dia e ninguém está intercedendo. Ora a Deus para que hoje saia sol. Você pode orar que não tenha nuvem. Mas não ora para que saia o sol. Ele vai sair sozinho no dia e na hora certa. Isso se chama desenho. Se entende ou não? Ok? O pai natural, todo dia estava edificando a casa. E quando, alguém engenheiro aqui ou não? Construtor, alguém? Oh, aleluia. Se alguém pede que ele construa uma casa ou um projeto na área de engenharia que seja, você faz um. E no projeto está considerado os? Tá, a parte de engenharia. E o que mais? Junto com a engenharia. Os cálculos do custo. O imposto que vai pagar aqui, ali, lá. Tudo tão importante como a visão que o projeto é. Agora, quando você vai fazer um projeto, o primeiro que você pergunta é: quanto tem para gastar? É ou não é? Assim, Jesus está dizendo aqui, toda a área financeira, ela não é feita em base da fé. A metade do sermão, e os pastores também. Jesus está dizendo, não. Sim, a fé, ela opera em todas as áreas, até nas finanças. Mas você não pode dizer, eu vou alugar esta casa, eu ganho 2.500, 2.600, e vou alugar uma casa de 3.000 mês, porque eu tenho uma fé. Você tem tolice, doideira. Fala aleluia. Jesus ensinou, irmãos. Ele está dizendo, veja quanto é o valor. Então desenhe. E vai esperando que o crescimento te dá Deus. Pode falar aleluia? Então, dentro disso, você tem que se medir. Você tem que planificar. Fale planificar. Irmão, temos visto pastores perder prédios. Sem planejamento, igreja tem ficado sem nada. Tinha uma pequena congregação que agora não tem nada. Por desejar ter algo que não podiam. Pode ser que aconteceu isto ou outro. Olha, quando você faz um plano financeiro bom, mesmo que vajam todos os membros embora, você conclui ele. Porque o plano tem que considerar até esses problemas. Pode falar aleluia? Então, há um desfasagem entre o que é verdadeiramente fé e o que é a planificação bíblica, o planejamento bíblico respeito às finanças. Por isso, você vai ter que entender que vai haver o sobrenatural, vamos abrir o sobrenatural, porque sem o sobrenatural não haverá forma de a gente avançar. Mas esse sobrenatural vai vir para abençoar um planejamento seu. Pode falar aleluia? Pode falar glória a Deus? Amamos Jesus,
Só chegamos aonde chegamos porque Jesus está conosco. Mas Jesus vai honrar e respeitar a sua própria palavra, o que Ele nos ensinou. Porque se fosse diferente, Ele nos diria diferente. Bem? Pode falar aleluia? Então, ao longo da minha vida, eu entendi que, paralelo à fé, à visão, princípios de autoridade, um monte de coisa, tinha que ir a planificação, ela tinha que ir piso a piso. Se entende ou não? Então, a pergunta prática: quantos de vocês têm uma planificação para todo o ano? Financeira? Não me diga, eu sei que eu vou receber. Não. Sim, glória a Deus. Tem alguns, amém. Isso é muito bom. Glória a Deus. Mas a maioria não tem essa planificação financeira para um ano. E se você pergunta 5 anos, 7 anos, 10 anos, não existe. Esse é um problema. Se entende ou não? Agora pensemos, pastores, apóstolos, líderes. Nossa planificação financeira, quanto tempo vai na frente? Porque uma planificação institucional como é a igreja, tem que ser maior que uma pessoal individual. Porque a responsabilidade é maior. Porque trabalhamos com o fundo de todos. Aleluia. Então aí a planificação também tem que ser a longo prazo. Sim há. Glória a Deus por as que há. Mas todavia não estamos na medida certa. Precisamos planificar. Porque dentro dessa planificação, o que a igreja tem que conseguir, não é só agora não estamos falando do pressuposto financeiro, que é aquilo que nós vimos, aquilo é uma parte. Senão que temos que ver qual é a forma dentro da planificação que nós colocamos para que Deus produza os milagros. Para que Deus, dentro da planificação, traga o canal que Deus encontre para trazer o acréscimo de riqueza de ingressos. A maioria dos pressupostos e da vida financeira das pessoas é um sistema fechado. O que significa? Você trabalha tantas horas, a tanto por hora, e você já fechou aí o contrato. Isso se chama salário ou contrato. E dentro disso, o único que está considerado, você pode aumentar as horas, mas você não consegue dar a Deus ao jeito de que Deus faça multiplicar os ingressos sobre vocês. Por isso, dentro da vida de cada crente, deveria ter uma porta onde Deus pudesse fazer milagres. Isso se chama empresa. Aleluia. Irmão, há coisas que vocês não vão alcançar. Honestamente, não vão alcançar a fazer. As pessoas já correram uma carreira. Mas você pode mudar a sua mente e deixar, aunque seja seus filhos, seus netos, com uma formação diferente. A universidade não soluciona. Faça a universidade, glória a Deus, aleluia. Mas tem que ter outra qualidade na mente da pessoa. E essa mentalidade na Bíblia se chama governo. No mundo se chama empresa. Estão aqui? Pode falar aleluia? O governo das nações não é só a pessoa da política. Se governa financeiramente um país. Você entende ou não? Tudo que vocês viram isso aí, que vocês ficam, que Deus repreende, é terrível. Não, isso é Bíblia. Esse vídeo tão feio que você viu e cruel, é o cumprimento das Escrituras. Sabe como se chama? Vocês então, se obedecerem em mim, prestarão, mas não tomarão prestado. É princípio bíblico. O que presta, cresce. E o que toma prestado, vive escravo. Por isso, antes da administração e impartição para você se multiplicar, você tem que se negar a tomar prestado. Fala aleluia. Tem que falar glória a Deus. Fala aleluia. Irmãos, olha. A fórmula para você crescer e prosperar muito rápido. Ok? Uma fórmula.
Número 1, uma forma. Você pega um bilhete de loteria, de não sei quem, e saiu afortunado, está milionário. Bom, se essa é a sua receita, essa eu não tenho. Fórmula número 2, como mais você fica milionário? Com um sorriso. É tão lindo o seu sorriso que casa com um milionário. Ok? Ou com uma milionária. 60 anos, milionária, e o cara vai lá. Ok, uma fórmula. Não está aqui para isso tampouco, não é nosso ensinamento. Ok? E o outro, você estabelece educação financeira e disciplina. Porque você pode ter mental, mas não consegue prosperar porque não implementa isso na sua vida. Toca no ombro do seu irmão, diga: o conhecimento sem aplicação não há resultados. Parece que a Bíblia diz: fé sem obras está morto. Pode dizer glória a Deus? Então, você tem que dizer: o meu objetivo é prosperar. Então você tem que estabelecer metas e disciplinas. Uma das coisas mais difíceis de explicar para as pessoas é que parte do conceito para você prosperar verdadeiramente, você sendo empresário, você tem que ser como assalariado. Ou estar disposto a trabalhar muito tempo sem salário. Está entendendo ou não? Deus nos chamou reis, mas você tem que viver como servo. Fale aleluia. Fale aleluia. Preciso de dinamismo. Aleluia. O problema é que o crente, antes de ser servo, já quer viver como rei. Há um processo. Se você não passou por aquilo, Jesus não disse: todos vocês. Não, não, não. Momento. Servos, escravos, empregados, sem salário. É pior. Isso se chama servidão. Servo. Aleluia. Depois foram amigos. E depois foram filhos. Está entendendo ou não? E cada um desses níveis, é muito lindo, eu já sou servo, não, eu já sou amigo de Jesus, não sou filho. Momento, isso a níveis financeiros, mensuráveis. O escravo não tem herança, deve dar misericórdia, é servo. Está aqui? Está aqui? Não tem herança. A Bíblia diz: mientras ele é criança, entre o filho da casa, que é criança, entre ele e um escravo não há diferença. Aonde? No trato? Não. Nas finanças não tem nada. Há muito menino, moleque nas nossas igrejas, que tem que aprender a viver como servo. Não tem herança, mas querem aparentar que já estão herdando. Aleluia. Amigo, Abraão foi um amigo. Uau. Abraão era amigo, mas a fé de Abraão não se viu só no altar. Os servos de Abraão davam um testemunho: meu servo tem ouro, prata, isto, meu senhor chamado Abraão. Então, ser amigo de Deus, já financeiramente falando, só tome no contexto que estamos falando. Financeiramente falando, tem que haver uma demonstração dessa amizade de Deus. Diga aleluia. Porque, irmão, se você tem abundância, tem um amigo que está mal, você ajuda. Então, quem provou sua fidelidade, Deus acrescenta um nível maior. E nesse nível maior, Deus começa a dar, compartilhar, ajudá-lo para que também prospere e se alegre com ele. Pode ser aleluia, glória a Deus. E financeiramente falando, no nível de filho, a pessoa já recebeu uma promoção extra, na qual Deus diz: não, tudo que é meu já é teu, filho. Não disse para o filho pródigo: é lindo na área da salvação, vejamos financeiramente falando. Filho, você sempre foi meu filho,
Tudo que é meu é teu. Quando você entra nesse nível, quando Deus te dá riquezas para ministrar para outros, estou na igreja? Estou no Brasil. Tenho que definir se estou aqui ou estou num hotel, dando uma conferência para empresários. Estou na igreja? Aleluia! Não todos chegarão lá, mas o mínimo você tem que dizer: sou amigo, Deus pode confiar pelo menos pequenas quantidades na minha vida. Aleluia! Então, dentro desse processo, tenho que dar parte do testemunho para você entender e ser ativado. O meu maior desafio foi entender: Deus, eu quero sobreviver, porque eu existo para pregar, ministrar, eu quero viajar, fazer a obra que o Senhor me chamou. Mas eu não quero ter preocupação financeira. Eu tenho minhas empresas, nenhuma igreja me dá salário, quando eu vou pregar não recolho oferta. Então, Senhor, me prospere minha empresa, porque eu quero estar seguro que quando eu prego, eu não estou pregando pelo valor, eu estou pregando porque as pessoas precisam. Esse foi meu pacto simples com a minha mulher. Temos vários pactos. Um deles: nunca me ame mais que Jesus, porque eu nunca te amarei mais que Jesus. Pacto fechado de sangue do dia de hoje. Por isso levamos 21 anos casados. Você entende ou não? O que é primeiro é primeiro. O que é primeiro é primeiro. Então, dentro daquilo, vamos abrir companhia, vamos trabalhar por isso, para que Deus nos permita, nós com nosso lucro, juntos investir no reino de Deus. Porque para que mais? Se para mim, a Bíblia diz de uma forma bem simples, irmão, e você tem que pensar o mesmo. Houve um homem que encontrou um tesouro num campo. E tudo. Que interessa o que eu tenho se aquilo vale mais? Salvação. 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 Reino de Deus. O intangível. A presença, a santidade, vale qualquer preço. Então vou trabalhar por essa pérola. Amém? Ok? E a empresa, nós colocamos, já estamos em empresa, fomos crescendo, passaram anos, outro ano, aqui e ali. Cheguei no Chile, estou estabelecido no Chile, já tenho uma empresa, uma companhia. Uau, extraordinário, sou uruguaio, de uma cidade pequena. Já estou morando no Chile, numa zona franca, tenho um negócio, glória a Deus, aleluia. E então, eu entendi uma coisa. Agora eu posso viver com um pressuposto. De um número reduzido, com quanto vive um empregado meu? Com X valor. Se essa pessoa consegue viver com sua família nesse valor, eu não conseguiria viver? Sim. Pode dizer aleluia por ali? Então nós colocamos o salário baixo do empregado e vamos viver com isto. Agora eu estou mudando, porque mudando no sentido, nesta data, né? Mudando o conceito. Por que eu vou dar a Deus o 10%? Por quê? Se eu posso viver com isto e dar tudo o resto. O resto que sobrava era pouco. Não importa. Ele vai honrar no tempo certo. E como todo pacto são por 7 anos, eu empecei 15%, 18%, 17,5%. Mas foi subindo a taxa. Quando eu concluí os 7 anos, eu todavia não manejava o mesmo carro. Não tinha carro. Deus sabe o que eu estou falando. A cabo de 7 anos eu não tinha carro. Vivendo na zona franca, que os carros são os mais baratos, talvez de toda a Sul América. Paraguai compra lá para vender barato. Você vende os carros mais baratos. $1.000 você tem um carro. Porque meu pressuposto não dava para um carro. Fazia vários meses que eu tinha perdido já meu carro. Estava na mesma casa. Está aí entendendo?
vivíamos limitadamente. A minha companhia estava em 4 países. E eu dava o 82, 83% do lucro da companhia para o reino de Deus. Se você não está disposto a se negar e tomar a cruz, então você não chega. Sem sacrifício não existe. Você está entendendo? Pode falar aleluia? É fácil nós falar e cantar. E choramos, né? Quando cantamos. Verdade? Nós estamos adorando e as letras são tão lindas. E nós sentimos, choramos. Essa lágrima sem uma obra, uma ação detrás dela. É lágrima de cocodrilo. É colírio. Porque esse choro é significativo se ele provoca uma mudança em você. Pode dizer aleluia? Pode falar aleluia? E aí começou a conquistar a transformação, porque Deus abriu. Porque durante esses anos, o conceito, o entendimento de finanças, de reino, de prosperidade, se abriu os céus. Fórmulas literais. Conhecimento, revelação, planificação, objetivo, visão, autoridade, todas as coisas que você pode imaginar que fazem uma pessoa prosperar, começaram a vir de súbito. Uma após outra, outra e outra e outra e outra. Pode dizer aleluia? Eu não sei se você entende. Em pouco tempo, eu tinha 20 vezes mais capital do que quando eu tinha chegado no Chile. Aleluia! Aleluia! Deus te abençoa e Deus te respalda porque Deus te dá os princípios. Esses princípios eu vou ensinar amanhã uma coisa e o terceiro dia outras coisas. De como funcionam esses princípios e quais são aqueles que aceleram a tua riqueza. Mas isso não funciona sem a entrega e a compaixão. Porque Deus não é o diabo. O diabo te abençoa menos em caráter. Deus não. Aqui a prosperidade não é incondicional, ela é condicional a seu caráter, porque te ama. Prosperidade sem caráter é prosperidade salomônica. Termina em adultério, fornicação e inferno. Prosperidade conquistada com caráter é estabelecimento do reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando vêm as pessoas ser ministradas, tem um problema na área financeira, um problema disto, um problema daquilo outro. Olha, eu tenho estas companhias, tenho tudo isso aqui, o Senhor me pode ajudar? Disseram que você também é pastor, é empresário, pode me dar orientação. Não. Espere um momento. O teu problema financeiro, sinceramente, não me importa. Pensa um pastor dizer para uma pessoa que vem poderosa. Não, teu problema financeiro não me importa. Me importa a tua alma. E eu não posso assumir o seu caso financeiro se você não tratar a sua alma. Se eu tratar a sua alma, então eu verei se sim ou se não posso tomar o seu tema financeiro. Porque antes de eu ir repreender a Satanás por ele, que sei que Satanás vai me escutar, eu tenho que estar seguro que o diabo não vai me acabar com ele. Você entende ou não? Vamos ver a iniquidade, vamos ver o pecado, vamos ver o seu caráter, vamos ver a sua debilidade, porque não há maldição se causa. Se você está tão apremiado assim, provavelmente é uma brecha. E depois do tratamento espiritual, agora vamos resolver o assunto.
Orar, eu posso orar por todos. Pero pegar um caso para pelear com Satanás, não. Me chamam, diga aleluia. O que eu estou falando a você é o seguinte, irmão. Primeiro você vê a sua parte moral com Deus. Qual é? Você tem que colocar numa balança. Quanto há de desejo no meu coração? Quanto eu amo mesmo? Se você hoje custa dar R$300 de dízimo, o que vai acontecer quando você tenha que dar 300.000? Deus me livre. 30.000 já está maluco. Para dar 30.000 na igreja? Não, o pastor tem que fazer o que eu digo. E se dá 300.000, uau, tem que ter uma ceia do Messias. Ali senta você. Caráter, integridade. Jesus aprendeu aquilo na casa do seu pai. Aleluia. Aprendeu o que era planificar sabiamente e construir ao limite da sua realidade. E isso é a segurança para a próxima parte. E Deus vai acrescentando. Pero dentro dessa planificação, assim como você abre um lugar para que Deus acrescente, talvez chamado empresa ou outra ideia que Deus te dê criativa, você também tem que planificar o lugar onde Deus porcentualmente vai receber algo mais de você. Porque Deus é um investidor. Deus é um investidor. Deus chamou a todos. Deus ama a todos. Mas quando chega o momento de colocar as mãos e dizer: olhem, o poder que eu estou dando para você é para ressuscitar os mortos, é o poder para expulsar os demônios, é para curar os enfermos. Ele me perdoe. Me perdoe, mas Ele não deu para toda a igreja. Senão todos nós estaríamos fazendo as mesmas coisas. E não conseguimos. Infelizmente. Ele chamou e disse: vocês são meus apóstolos. Eu os envio porque vocês estiveram comigo. Eu já confio, tenho relação. Sei o caráter de vocês. Dormimos junto, comemos junto. Eu posso descansar minha autoridade que vocês vão usar bem o meu nome. Há pessoas que querem ir na unção do outro. Sem caráter, sem vergonha. O que Deus quer é que você seja um apóstolo enviado. Passe tempo com Jesus, pague o preço, renuncie coisa, pegue a cruz. Porque, irmão, até mesmo não toda igreja leva a cruz. É pura fé. Salvação é pura fé e misericórdia. Fé e misericórdia, porque você olha ali e diz: se não é misericórdia de Deus, não estava parado. Pode ser aleluia? Então o que Deus nos está pedindo? O que Deus está dizendo é que, como Ele é um inversor e os dons espirituais, Ele só deu para as pessoas certas. A investidura de Deus, de revelação, de unção, para você se prosperar e multiplicar, você tem que qualificar. E essa qualificação é mensurável, é quantitativa, você pode medi-la. É mensurável. Lembra que começamos, estou falando, de que todas as finanças são mensuráveis. Deus não pode derramar um grande avivamento financeiro de uma pessoa que é infiel. Alguns, se eles crescessem e prosperassem, que mudavam, trocavam a mulher. Irmão, alguns como prosperam, trocam de igreja. Trocam de fé. Trocariam mulher, trocariam um marido. Estão na igreja? Dê um aplauso para Jesus, irmão. Diga misericórdia, Senhor. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia. Pero Deus vai te provando e te promovendo. Como bom pai, fez isso bem, que lindo filho, toma este.
toma este, toma este, toma este, toma este. E é o crescimento. O problema é que nós queremos micro-ondas. 3 minutos, instantâneo. Não sabe igual. Não é o mesmo. Você entende ou não? Quando você é fiel, irmão, se você não prosperou verdadeiramente, porque você desconhece princípios. Mas se você tira a fidelidade mesmo com todos os princípios, não adianta. Você entende? Nós vamos liberar tanto princípio aqui, tanta coisa de como prospera, que você vai pegar essa impartição. Mas cuide seu coração. Cuide o coração. Porque nele está a vida, não está na riqueza. A vida está no seu coração. A salvação está ali. Amém? Hoje estamos preparando o celeiro. Você é o celeiro. Estamos preparando o celeiro para que Deus se encha. Estamos colocando o fundamento hoje, para que nestes dias Deus possa te dar uma revelação pessoal, para você encontrar um caminho de libertação, ao menos financeira. Um caminho de prosperidade, para você dizer: Deus, eu já entendi, Senhor. Por isso, se nesta noite eu tenho que fazer um chamado para fechar, porque o horário passou, eu vou dizer a todos vocês: entregue seu coração a Jesus. Mas eu já entreguei. Eu sou mestre, pastor, líder, tenho tantos anos. Não, não. Você entregou porções da sua alma até onde seu entendimento chegou. Hoje eu te convido a renunciar o desejo da prosperidade. E deseje ser um discípulo de Jesus. Um edificador. Discípulo edificador é maior que alguém que deseja prosperidade. Porque você não deseja, você vai ter sua casa linda, mas você não está desejando uma casa. Eu quero que me construa isto. Você é alguém que deseja saber como fazer casas para construir para outros. Coloque-se em pé e vamos orar. Aleluia. Quem é melhor construtor? Quem tem uma casa muito linda. Ou quem pode dizer: aquela pequena, aquela média, aquela grande, aquela. Todas aquelas eu edifiquei. A necessidade das pessoas faz que elas olhem para dentro e digam: Deus, me dá isto, me dá aquilo. Busque o reino. E Ele te dará por añadidura. Quando deseje para outros. E Deus abrirá seu bom manancial e te dará tanto. Você diz: não, eu já tenho orado assim. Eu já disse a Jesus: sim, eu quero prosperar para o reino. Me demonstre isso com essas dádivas. Quanto do que você recebe, você dá para Ele? Começa aí o teste. Vamos orar e dizer: Deus, tire de mim todo o interesse carnal, natural de prosperidade. Toda ambição. Eu tenho uma ambição espiritual. Não, ambição é ambição, é cobiça. Cobiça, né? Aqui não é cobiça espiritual, irmão. Cobiça é carnal e acabou. Você quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus porque você renunciou à sua. E dentro da vontade de Deus há prosperidade, sim, há muita. E vamos fechar este livro hoje aqui, porque amanhã é outro livro que concorda com este. Amém? Pode mexer a mão. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar 1 minuto aí. Pero ore intensamente e diga: Deus, hoje eu santifico o meu coração. Comece a orar agora, flua no Espírito você. E comece a orar: Deus, me ajude a que eu possa fazer o meu pressuposto, que eu me adeque à realidade, que eu viva de acordo com aquilo que Tu me das, que eu tenha contentamento, Senhor. Que eu não viva na enganação, na mentira, na aparência. Senhor, purifica-me, santifica-me, Senhor. Faça isso hoje, por favor.
Aleluia! É sua oração, irmão. Eu já orei ontem, já orei há muitos anos. Este minuto é você que deve ser escutado. Aleluia! Fale com Ele. Fale com Ele que Ele está aqui. Diz a Escritura que Ele olha o coração contrito, o coração humilhado. Você todavia não alcançou a perfeição. Cada dia temos que morrer. Todo dia temos que dizer: Deus, me ajuda a carregar a minha cruz. Me ajuda a assumir minha responsabilidade familiar. Minha responsabilidade é Jesus. Com minha família nas finanças, com a tua igreja, com a tua casa, com o ministério, Jesus. Jesus, não permita que eu more numa casa adornada, em um bom carro, que eu tenha na poupança, mientras a tua igreja está em ruína, mientras teus missionários estão com fome, mientras eu estou reclamando, porque não tem um ar em cada habitação. Alguém que não tem água, Jesus. Jesus, me dê um batismo de simplicidade, de humildade nesta noite. Reajuste minha vida, Senhor. E, Senhor, me dê o espírito acertado de prosperidade. Que quando eu prospere, minha família comece a prosperar, meus filhos, meus descendentes, eles nunca se esqueçam de Ti, Jesus. Senhor, eu quero a prosperidade de Abraão. Fale com ele. Eu quero a prosperidade de Abraão, Senhor. Que não me tire a alegria de servir-te. Que o Senhor guarde o pacto com os meus Isaac. Que o Senhor visite a terceira geração. Que mesmo na prosperidade eles te adorem, Senhor. Senhor, eu quero sacrificar eu mesmo o suficiente por 3 gerações. Me dê esse privilégio, Jesus. Ora, irmão, me dê esse privilégio, Jesus. Me dê esse privilégio, Senhor. Sacrificar por nossos filhos, por nossos netos. Que nossa garantia para Ele não seja o que eu deixo no banco, Senhor. Eu quero deixar uma garantia escrita em Teu livro da vida. Que o Senhor tenha memória das minhas ofertas, meu sacrifício, Senhor, de tudo que eu deixei no altar. E que o Senhor se lembre sempre para provisionar a meus filhos. Em nome de Jesus Cristo, o Cristo verdadeiro, o único Filho de Deus perfeito e completo. Em Teu nome nós oramos nesta noite, Jesus. E pedimos que o Senhor nos leve em paz, em bênção. Senhor, nos guarde, Senhor, de todo o mal. E que podamos ser instruídos em Sua verdade. Obrigado, Jesus. Porque mesmo quando a verdade dói, ela nos liberta. Seja livre de Egito, em nome de Jesus Cristo. Que a força da miséria, da maçonaria, da escravidão de Egito seja quebrada em sua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amanhã seja pontual. Amém? Seja pontual.